Olá para todos, meu nome é Álamo, sou médico, consultório aqui em Vitória, no Espírito Santo. Meu objetivo hoje é conversar com vocês sobre as particularidades de se ter que acompanhar, de facilitar o tratamento de algum ente querido, de uma pessoa que se goste, de algum dependente que esteja sob seus cuidados ou que você tenha interesse em acompanhar. Os assuntos que eu trato nos vídeos que eu tenho postado, eles têm como objetivo oferecer para vocês educação em saúde mental. Sim, educação em saúde mental, que basicamente é a gente nos familiarizar com aspectos relevantes do comportamento e das influências que os transtornos mentais acabam desencadeando na sua vigência conforme eles estão acontecendo. Álamo, por favor, me fala logo o remédio que eu tenho que tomar, a novidade que tem na farmacologia desses transtornos, e me dá logo a receita, não fica querendo colocar mais dificuldades em um processo que já é difícil de se lidar, já é doloroso, cheio de necessidades importantes. Eu gostaria muito desse estágio, dessa evolução da medicina estar acontecendo atualmente. Não há ainda isso, por enquanto. Existe um grande auxílio e é super importante a farmacologia, a psicofarmacologia. No entanto, o que a gente conhece, sabe, o conhecimento nos leva a entender que os tratamentos precisam de uma educação, de um conhecimento de nós mesmos, do nosso comportamento, e isso tem uma importância fundamental. Facilita o tratamento, torna ele mais fácil, com menor tempo de progressão, evita recaídas, direciona a nossa vida e os acontecimentos para um lugar menos difícil de se lidar. Para fazer isso, tem uma característica de saúde, de transtorno mental, que se relaciona com os cuidadores, com os cuidados que o nosso ente querido, que o nosso amado esposo, esposa, filho, pai, avô, tio precisa receber em uma diferente escala de dependência. Os transtornos mentais podem levar a que aquela pessoa tenha um grau de dependência, ela está funcionando menos. Né? Tudo bem, ela está indo trabalhar, mas ela não sai mais, não vai participar das atividades que fazia antes, não tem mais interesse em outras coisas, eventualmente nem trabalhar, estudar, está conseguindo. Muitas vezes precisa de cuidados para os hábitos e necessidades diários e de pequenos afazeres, como se levantar, como se alimentar, como ir ao banheiro, como ter, enfim, a higiene básica, né? Então, os cuidadores precisam de informação, de se munir de um conhecimento que lhes permitam passar por essa tarefa, por essa necessidade de uma forma mais tranquila e menos conflituosa, menos dolorida, que sobrecarregue menos, embora seja uma fase difícil, né? O cuidador precisa lidar com esse aspecto de dependência. Temos como uma grande fotografia do que significa a pessoa ser dependente, que é o dependente químico, né? O familiar do dependente químico é uma pessoa que sofre,
uma pessoa que tem uma vida prejudicada, é uma pessoa que tem aspectos relacionados com a sua vida financeira, a sua vida paterna e materna, se for um filho, conjugal, se for esposo, fatores como acompanhamento psicoterápico, alternativas em seu estilo de vida em que você priorize relações menos conflituosas, em que você priorize ambientes e comportamentos menos estressantes, atividade física, um sono de qualidade, uma alimentação bacana, são capazes de encurtarem o tempo de tratamento e de sofrimento que aquele transtorno está causando. Evitar que ele ressurja, ou que ele piore, ou que ele se cronifique, que ele se perpetue por muito tempo. As pessoas em seu entorno, após você organizar o tratamento pelo transtorno pelo qual você está passando, elas ficam mais aliviadas, mais tranquilas. Você torna o ambiente melhor quando você se trata, quando você dá atenção para isso, para de empurrar com a barriga. Eu vou indo assim até ver quando eu explodo, né? É uma expressão que a gente utiliza. Portanto, é importante falar sobre esses aspectos. Eles são poderosos auxiliares neste mundo dos transtornos mentais e dão trabalho, sim. Eu sei que dão trabalho. Às vezes as pessoas me dizem, né? E é de conhecimento público, eu não vou tomar esse remédio porque ele vai me deixar viciado, ele vai me deixar com cara de maluco, ele vai alterar o jeito que eu sou. A maioria dos remédios que eu receito vicia e é perigoso. E assim, algumas vezes eu tenho argumentado com a pessoa que tomar o comprimido, tendo sido prescrito, você tendo sido avaliado, o profissional utilizando ciência, toda a técnica, ele é a parte mais fácil. Vou na farmácia, tomo o remédio. Só que esse entorno, ele é difícil, ele depende de estarmos minimamente ali conseguindo funcionar para poder enxergar como o transtorno distorceu muitos aspectos da minha vida, do meu comportamento, da minha relação com trabalho, com filho, com família. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Depois deste pano de fundo, eu vou passar a falar do que eu primeiramente imaginei sobre este vasto assunto. Já adiantando para vocês que eu já falei disso em outros vídeos, tem até alguns com a chamada falando sobre os cuidadores. Cuidar é um termo que é bastante estudado nessa área de saúde mental, psicologia, psiquiatria, comportamento, e tem vastos significados, né? Você pode ir da imaginação de que eu estou cuidando, é que eu estou pagando para a pessoa para estudar, e a alimentação eu estou cuidando. Você pode ter um termo abrangente no qual você imagina que cuidar seja tomar as decisões pelas pessoas e acabando o tornando imaturo para um futuro e para vencer os desafios que sempre estão presentes, né? O cuidador em saúde mental, em saúde como um todo e em saúde mental tem uma relevância crucial e ele é capaz de colaborar para o tratamento e eventualmente atrapalhar também, né? Vocês devem estar familiarizados com uma descrição de era antiga e continua ainda presente. Vai trabalhar, isso daí é preguiça, tá fazendo corpo mole, só tá lá deprimida, impossibilitada de executar
em ser como ela era anteriormente, né? E por aí vai, né? Pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro, não conseguem lidar com a sua dependência, não conseguem manter a relação sem ser conflituosa. Então, os cuidadores precisam lidar com isso e é assim, uma tarefa, a tarefa, porque é um ente, obviamente, que tem uma importância na nossa vida, nós queremos bem, eles dependem de nós e muitas vezes a gente fica com uma sensação de impotência e de que nós estamos oferecendo um cuidado, um dinheiro, uma dedicação e aquilo não se está se traduzindo em uma melhora na velocidade que nós gostaríamos, pelo tempo que nós gostaríamos, né? Então o transtorno mental ele pode ser algo cíclico, dou uma melhorada, vou lá, faço um comportamento que já fiz anteriormente que prejudicou aos outros. Então, os cuidadores têm uma função central nessa fase de vida com o transtorno que nós estamos apresentando. Tão crucial que muitas vezes é o cuidador quem traz na consulta, não é o incomum, é bastante comum. O cuidador fala, olha, tá muito alterado, tá muito fora do planejado, eu senti essa mudança muito grande, eu trouxe pra gente avaliar, muitas vezes com a relutância da pessoa, que diz que não, são milhares de desculpas que se dá, né? E o cuidador muitas vezes fica sufocado porque, poxa vida, eu tô tentando cuidar de você, você não admite o problema, tem doenças, inclusive, que uma das características é a pessoa não conseguir entender, interpretar, ter uma análise de que está doente. Então, o tratamento e a colaboração do cuidador, ela é fundamental, né? O cuidador precisa se cuidar porque pode se cair em um local em que o transtorno acaba desencadeando uma dependência que tem um amplo espectro, né? Então eu posso apenas né? Estou dependendo financeiramente, eu estou dependendo de você, da sua presença física, eu estou dependendo de você para os cuidados básicos da vida diária, banho, limpeza, higiene, alimentação. Isso pode chegar a um grau de esgotamento do cuidador, e isso é bastante conhecido, em que o adoecimento passa a ficar estendido para aquela família, para aquelas duas pessoas, porque em um dado momento você está vivendo para servir. Então você acaba deixando de lado a sua independência, os seus afazeres para dar atenção para aquela pessoa. E assim, a influência disso é das mais variadas. Inclusive, se eu estou dedicado a você full time, todo o tempo, eu deixo muitas vezes de executar as minhas tarefas laborais, de trabalho. Eu paro de trabalhar para cuidar de você. E daí como é que a gente faz? É muito comum o aspecto financeiro estar aí colaborando para uma dificuldade. Poxa, eu preciso de trabalho para ganhar dinheiro, para manter o tratamento, mas o tratamento acaba me tirando do trabalho e é um círculo bastante difícil, necessita de colaboração, eventualmente de outras pessoas da família, precisa do médico, precisa de terapia psicológica. Eu, ao longo da carreira e principalmente quando iniciei mais intensamente lidar com os transtornos mentais, tenho um olhar bastante diferenciado para o acompanhante do paciente, para a vida dele, para o que está acontecendo e qual é a dificuldade que ele está sentindo com tudo aquilo que está acontecendo, porque eventualmente
o desgaste do cuidador pode estar influenciando na não melhora do paciente também. Então, vejam como tem bastante coisa para se trabalhar e que remédio não é uma bala de prata, não é algo que consiga atuar com esses aspectos, embora volto a dizer que sim, são importantes, necessários e precisam de avaliação para que sejam administrados, não é? Vou ficando por aqui, assunto longo, vasto, são muitas experiências. Se precisar de cuidar de alguém, algumas muito bonitas, né, de superação, outras bastante difíceis, de um sofrimento demasiado, mas é um grande desafio e saibam que não estão sozinhos. É interessante conversar sobre isso e eventualmente procurar cuidado para você, especialmente. Algumas vezes se acaba virando uma coisa só e você não consegue nem se separar. É interessante quando isso acontece. Interessante que eu digo, é difícil e isso atrapalha bastante as duas pessoas. Então é importante o cuidador receber um olhar especial e eu gostaria de deixar esse recado para vocês para analisarem a situação e pararem apenas de especificar aquela pessoa. E eu, nesta situação, como estou? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu vou terminando por aqui. Um abraço, nos vemos em um próximo vídeo e até lá. Versão brasileira Alamo.